Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de novembro de 2025. Mísseis Neptune atingiram infraestrutura energética russa. E ataques da resistência ucraniana fazem operações com sucesso da região de Rostov, que é fronteiriça com a Ucrânia, até Kamchatka. É próxima à Ucrânia, mas Kamchatka fica lá no extremo oriente, né? É um santuário ecológico na Rússia ali. Eu quero convidar a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você verá sempre a verdade, somente a verdade. Fake news são proibidas. Peço a todos que deem um like e compartilhem. Vamos continuar trabalhando para chegar nos 30 mil inscritos. Ajudem o canal, compartilhem e recomendem os vídeos do canal. Eu conto com vocês. E também façam os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, então esses mísseis Neptune, que são Netuno, né? Todo mundo está chamando de Neptuno, que é o nome original que a Ucrânia deu, então eu estou falando Neptuno também, põe um T, né? Mas são Netunos, né? Eles atingiram a infraestrutura energética russa e refinarias de petróleo, dados já confirmados do sucesso desses ataques. A Marinha da Ucrânia, que é a detentora, a proprietária desses mísseis, ela confirmou que as forças utilizaram mísseis de cruzeiro Netuno, de fabricação ucraniana, para atacar importantes instalações energéticas russas durante a noite do dia 31 de outubro próximo passado, ou seja, na data de ontem. Os mísseis atingiram a usina termoelétrica de Oriol e a subestação elétrica de Novobriansk, na região russa de Oriol, informou a Marinha Ucraniana. Ambas as instalações forneciam energia para fábricas do complexo militar industrial da região, e a sua destruição representou um duro golpe para a logística e a produção de produtos para os militares russos, né? Ou seja, um prejuízo muito grande. As forças armadas ucranianas continuam demonstrando que nenhuma retaguarda dos russos, ou dos inimigos da Ucrânia, que são os russos, está segura. E, originalmente, o Neptune era um foguete antinavio ucraniano, lançado do solo e produzido internamente com alcance máximo de 300 quilômetros. Ficou famoso por ter sido usado em abril de 2022 para afundar o navio almirante russo chamado Moskva. O almirante, eu falei o navio almirante, mas em português a gente diria no linguajar militar brasileiro, é o navio capitania, é onde fica o comando da marinha, no caso lá, marinha russa, né? Navio capitania. Desde então, a Ucrânia produziu diversas versões atualizadas, e esse míssil que está sendo usado em terra, ele foi adaptado justamente não para o mar, aquele era adaptado para condições marítimas, e este é adaptado para ser usado em terra. Esse míssil foi desenvolvido e as adaptações foram feitas todas pela engenharia ucraniana, é 100% nacional. Os mísseis, então, eles atingiram essa infraestrutura básica, né? E também esses mísseis Neptuno atingiram também no dia 31 o sistema de defesa aérea Buk M3 e mais um radar Nebo-1 na região de Rostov, na Rússia também. E isso afirmaram já em 31 de outubro mesmo, né? E que a destruição que desses sistemas ocorreu, esse Buk M3 e esse radar Nebo, na região próxima à Ucrânia de Rostov. A alegação das forças especiais da Marinha, né, surge um momento em que a Ucrânia continua a atacar alvos militares e refinarias de petróleo no interior da Rússia, utilizando drones de longo alcance de fabricação ucraniana, numa tentativa de enfraquecer gradualmente a máquina de guerra russa. Acredito que os ucranianos estão conseguindo fazer isso, e a máquina de guerra russa está muito enfraquecida, porque quem perdeu mais de 11 mil tanques de guerra, ou perdeu mais de 23 mil
carros blindados de combate de pessoal que transportam tropas de infantaria. Está muito enfraquecido já de per si, graças justamente à atuação do exército ucraniano. Ambos os sistemas eliminados, né, o radar, tal como o Buk M3, eles representavam uma grande ameaça às operações da aviação de combate, ou seja, os caças da Ucrânia, na zona de fronteira, e dificultavam os ataques aéreos de longo alcance ucranianos. Cada complexo custa centenas de milhões de dólares desses que foram destruídos. Eu quero também destacar que a Ucrânia destruiu o míssil Oreshnik. É um míssil que pode carregar ogivas nucleares, e os serviços de segurança da Ucrânia destruíram esse míssil Oreshnik. E destruíram em território russo. Só que eles já destruíram há um tempo, há um ano, no verão de 2024. Eu não sei por que eles não divulgaram antes, por uma questão estratégica, por causa das supostas, das ameaças de retaliação da Rússia. A Rússia não falou nada e a Ucrânia não falou nada. Mas ontem resolveram divulgar a destruição desse míssil Oreshnik. É uma operação que envolveu o Serviço de Segurança da Ucrânia, a Diretoria de Inteligência da Defesa, o UR, e outros ramos das Forças de Defesa da Ucrânia. O próprio Zelensky comentou isso ontem na sua entrevista, no seu pronunciamento noturno. O chefe do SBU, Vassil Maliuk, especificou posteriormente que o míssil foi destruído no campo de testes de mísseis de Kasputin Yar, na região de Astrakhan, na Rússia, um importante local para testes de armas estratégicas de Moscou. Zelensky acrescentou que a Rússia pode produzir até 6 desses mísseis por ano e que, segundo relatórios, está buscando implantá-los à medida que eles forem sendo produzidos na Bielorrússia. Ele tem um alcance de 5.000 quilômetros e os parceiros na Europa têm que prestar atenção a isso, na minha opinião, né? Porque é um míssil que atinge a Europa, não atinge a América, mas atinge a Europa. E alvos estratégicos. Acredito que a Europa já está preocupada, já quando a primeira vez lançaram, há mais de um ano atrás, ano passado, não me lembro em que época, acho no primeiro semestre, contra a cidade de Dnipro, só que o míssil não explodiu. Os testes que foram feitos com eles, houve esse não explodiu, que foi em Dnipro, teve um que eles estavam fazendo um teste de lançamento, e ele deu um problema, ele explodiu, fez uma cratera de 60 metros, esse míssil, então estava com muita munição, e todos achavam que esse teste ia ser disparado contra a Ucrânia, como foi o anterior, só que não explodiu. Esse não chegou na Ucrânia, não saiu do silo dele, onde ele estava armazenado. Acredita-se que a Rússia tenha agora somente 2 desses mísseis. Ele tem então de 5.000 quilômetros, né? E a Rússia utilizou pela primeira vez o míssil justamente lá na cidade de Dnipro. Enquanto isso, a resistência, né, através do maior grupo da resistência ucraniana, que é o grupo Atesh, ele fez ataques, vou falar alguns deles aqui, agora no mês de outubro. Vou falar os do mês de outubro, os últimos, né, o mês acabou de terminar, que eu recebi ontem essas informações também. Eles fizeram, então, ataques de Rostov a Kamchatka, ataques incendiários que aconteceram, então com munição explosiva que pega fogo, né? Esses partisãs ou guerrilheiros, eu recebi da minha fonte como guerrilheiros, né? Eles destruíram comunicações em massa na Rússia, etc. A resistência interna às políticas agressivas do Kremlin está ganhando força, ou seja, essa resistência que resiste ao Kremlin, aos russos, né? Novos incêndios envolvendo equipamentos de comunicação e infraestrutura de operadoras de telefonia móvel foram relatados em toda a Rússia e nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, segundo informações da Diretoria Principal de Inteligência do RUR. Nos últimos meses, incêndios em torres de operadoras de telefonia móvel, instalações de infraestrutura de comunicação tornaram-se frequentes em toda a Rússia. Incêndios foram relatados na República da Adiguésia, que fica na província de Rostov, e também na província de Kamchatka, e também em alguns territórios ucranianos onde os russos estão temporariamente ocupando.
Tradicionalmente, as autoridades locais não têm comentado esses incidentes, ou às vezes dizem que uma explosão de origem desconhecida aconteceu, ou eles atribuem a curtos circuitos, mas a frequência e a geografia dos eventos indicam uma natureza organizada desses fatos. Organizada por quem? Pelo grupo Atesh. A destruição de equipamentos de comunicação no território de um Estado agressor, que é a Rússia, e no território invadido, e no território dos russos, né, pode desestabilizar os sistemas de comunicação internos e complicar o trabalho das forças de segurança. Então a resistência ela está focando justamente, os alvos são esses meios de comunicação para começar a fazer a falência da comunicação do sistema militar e político e civil da Rússia. A resistência dentro da Rússia está se fortalecendo. Moradores, inclusive da própria Rússia, que discordam da guerra, essa guerra criminosa contra a Ucrânia, estão encontrando maneiras de expressar seu protesto, também colaborando no ataque das infraestruturas junto com a resistência ucraniana. Isso eu acho que eu relatei para vocês anteriormente, se eu não me engano. Em Zaporizhia, a resistência ucraniana lançou um ataque de precisão contra a infraestrutura militar russa. Um trem que transportava equipamentos e munições militares russos, esse eu não noticiei aqui. Agora, bem recente, em 26 de outubro de 2025, uma forte explosão atingiu a linha férrea entre as cidades temporariamente ocupadas de Chernigovka e Stulnev, no distrito de Berdiansk, região de Zaporizhia. Como resultado dessa operação especial do movimento de resistência dos ucranianos, os trilhos foram destruídos em um trem militar dos ocupantes que passava pelo local no momento da explosão, acho que foram feitos para acontecer quando o trem passasse, então o trem descarrilhou. De acordo com os dados disponíveis, os seguintes itens foram perdidos nesse ataque a essa composição ferroviária: uma locomotiva destruída, 3 plataformas ferroviárias, 9 vagões com armas e munições, um trecho destruído da ferrovia entre 70 a 80 metros de extensão, que ficou com buracos profundos, ficou completamente inutilizável, que foi destruído ali, né? As ligações de transporte foram paralisadas, o que dificultou e ainda dificulta, segundo fontes, o abastecimento das unidades russas que operam na região de Tokmak e Berdiansk. A resistência ucraniana está atacando cada vez mais a logística russa, privando os ocupantes da capacidade de entregar rapidamente equipamentos e suprimentos na linha de frente. Então, a resistência está com essa missão dada pelo GUR, que coordena as ações da resistência. Eu quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, peço que deem um like. Aqui vocês viram a verdade e também que se inscrevam. E continuem, aqueles que estão ajudando, os que ainda não estão compartilhando, que compartilhem também, deem uma força para o canal com suas redes sociais. Eu conto com vocês para fortalecer o canal e rumo aos 30 mil. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.